poder ampliar um pouco mais. Pessoas ontem realizaram uma manifestação pedindo por mais segurança no trânsito. E a gente convidou aqui para conversar conosco o Band News Porto Alegre, o ciclista e organizador deste biciato, o Pablo Vaz, que está na linha conosco. Bom dia, Pablo. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo. Pablo, queria ouvir um pouquinho de ti, como foi organizar esse ato e o que vocês avaliam do que foi feito ontem, porque pelas imagens que a gente recebeu foi algo assim muito bonito, muito emocionante e pedindo aí por segurança. Bom dia, ouvintes. Só para fazer uma pequena correção, tá? Na verdade, foi um coletivo de pessoas que organizou o ato de ontem, não só eu, né? Eu tive uma pequena contribuição, mas normalmente o pessoal gosta de ter um organizador, não, mas foi um coletivo de pessoas que organizou um grupo bem grande, tá? Com muita dedicação, junto aos familiares da vítima, inclusive, que estiveram presentes lá. Foi um ato bem bonito. Mas, infelizmente, mais uma tragédia na cidade de Porto Alegre, né? Sim, a gente teve, infelizmente, aquela morte do ciclista que ocorreu ali no mês de dezembro, do Carlos Leandro. E, enfim, ontem, completando esse mês, esse coletivo, então, decidiu. Queria que tu contasse, assim, quantas pessoas estavam lá, por onde vocês passaram, e a questão também da bicicleta que vocês acabaram colocando naquela esquina da Lima e Silva com a República. Foram em torno, a gente estima entre 700 e 1.000 pessoas, entre 1.000 participantes, né? A gente optou por fazer uma caminhada ao invés de uma bicicletada, né? Para que outras pessoas também pudessem participar, inclusive os familiares da vítima, né, do caso. E aí nós saímos do Largo Glênio Pérez e fomos até a esquina da República com a Lima e Silva, onde foi colocada uma Ghost Bike. A Ghost Bike, na verdade, é uma bicicleta branca. Assim como muitos aqui na cidade de Porto Alegre a gente tem as borboletas brancas, né? Uma iniciativa semelhante, só que é uma iniciativa mundial essa, que sinaliza o óbito de um ciclista no trânsito, né? Marca e demonstra para toda a sociedade a violência do trânsito e a violência que os ciclistas estão submetidos diariamente no nosso trânsito, né? Que aqui em Porto Alegre vem piorando cada vez mais, né? Agora, conforme dados da própria IPTC, o ano de 2025 foi o ano onde nós tivemos mais óbitos de ciclistas no trânsito, o que é um dado bem alarmante, principalmente porque considera só aquelas ocorrências simples do trânsito, né? Aquilo que seria tentativa e homicídio não é considerado nesse número, então a gente acredita que o número talvez possa ser ainda maior porque não conta aquelas mortes, aquelas que foram intencionais, assim como essa que nós tivemos agora no mês de dezembro, né? Uhum. Pablo, e o que vocês esperam que possa ser feito agora por parte das autoridades? Vocês mantêm um contato com a EPTC, com demais autoridades de trânsito, para que seja feito algo no sentido de dar mais segurança aos ciclistas e também aos pedestres, né, no trânsito, que acabam sendo os mais vulneráveis? Assim, a nossa relação com a EPTC é uma relação muito antiga, tá? Eu, principalmente, já participei de grupos de trabalho junto com a EPTC, com o Detran, mas o que a gente vê hoje da EPTC, o que a gente espera é que a EPTC faça o trabalho dela e que faça o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que está em vigor desde a década de 90, que ele se faça essa lei valer, né? Porque o que a gente vê em Porto Alegre, e não só nós como ciclistas, toda e qualquer pessoa, qualquer cidadão de Porto Alegre, certamente tem a mesma percepção. Cada vez mais pessoas dirigindo com o celular na mão, cada vez mais pessoas desrespeitando o sinal vermelho, cada vez mais pessoas não respeitando o pedestre, a faixa de segurança e a distância mínima que se deve passar de uma bicicleta. Esses são pontos básicos de convivência no trânsito para proteger aqueles que são mais fracos, o pedestre e o ciclista, no caso. Só que a gente não precisa de nenhuma campanha, na minha opinião, de educação para ensinar o motorista esses aspectos básicos. Todo motorista habilitado sabe o que significa uma placa de pare, sabe o que significa essas sinalizações. Então, em contrapartida a isso, a gente não tem fiscalização na rua. Hoje é muito comum a gente sair de manhã e voltar para casa de noite, circulando o dia inteiro pela cidade e não passar por um agente de trânsito, não passar por uma pessoa que fiscaliza e que faz essas regras realmente valerem e serem efetivas. Não adianta só a gente ter a lei em vigor, não adianta a gente ter campanhas educativas, se lá no final, o que é mais importante, que é a fiscalização e é o que coloca a legislação em vigor e que faz
a lei ser efetiva e funcionar, não existe. Hoje nós não temos agentes de trânsito nas ruas de Porto Alegre. Hoje nós não temos fiscalização de trânsito. E em virtude disso, o que a gente tem? Uma sensação de total impunidade, onde boa parte dos motoristas acredita que pode fazer aquilo que bem entender, porque não vai ter punição, porque não tem agentes. Se tu não tem agentes, se tu não tem uma efetividade de fiscalização na rua, uma ostensividade disso na rua, tu não tem respeito às leis. Os motoristas só respeitam a legislação no momento que existe uma fiscalização. E a gente tem 2 casos que exemplificam muito bem isso. Que primeiro foi aquela campanha que foi feita em prol da faixa de segurança. Existiu uma fiscalização, a faixa foi respeitada. A fiscalização saiu da rua, ninguém mais respeita a faixa de segurança. E o melhor exemplo é a questão da balada segura. Quantas pessoas consumiam álcool e saíam a dirigir? As pessoas só pararam de consumir álcool e dirigir, não foi por uma campanha educativa. A gente não pode ser hipócrita ao ponto de pensar isso. As pessoas pararam de beber e dirigir porque passou a existir uma fiscalização efetiva. Então, o que a gente espera da IPTC é que exista uma fiscalização que gere mais respeito e que gere obediência à legislação em relação ao pedestre, em relação ao ciclista. Existe um artigo, eu sempre falo isso, existe um artigo no Código de Trânsito, que é o artigo 201, que ele determina que o veículo faça a ultrapassagem da bicicleta mantendo uma distância mínima de 1,5 metros, de 1,5 metro da bicicleta, quando o carro for ultrapassar. Se esse artigo único for respeitado, eu acredito que a gente reduza drasticamente qualquer ocorrência envolvendo veículo e bicicleta. O problema é que esse artigo não é respeitado e esse artigo não é fiscalizado. A gente chegou a ter em um ano, acho que apenas 7 infrações aplicadas pela IPTC em relação à questão do artigo 201 do 1,5 metro, que é um artigo previsto no Código de Trânsito e que gera multa. Ou seja, o carro passou muito perto do ciclista, ele tem que ser multado. E isso gera segurança para o ciclista, né? Não, e sem dúvida é um problema muito presente aqui no Brasil, não só envolvendo o trânsito, mas regras que são impostas, leis que não tem como serem fiscalizadas, né? Acaba que não é aplicado porque não há uma fiscalização para isso. E, Pablo, queria te perguntar, essas novas regras para tirar a CNH, o fato de não ser mais obrigatório a realização de aulas práticas para que pessoas possam tirar sua carteira de motorista, de certa forma, preocupa vocês, ciclistas? O que vocês pensam sobre isso? Assim, a gente já fez um estudo, né? E em vários países existe essa situação da não obrigatoriedade com relação à autoescola, né? Só que nesses países onde existe essa obrigatoriedade, a fiscalização e o rigor que se tem para a punição do motorista infrator, ela é muito grande, ela é muito perfectibilizada, é um sistema que funciona muito bem, tá? Eu acho que os custos para a retirada da CNH, para a pessoa obter a CNH, são extremamente altos, são elevados. Eu acho que na tentativa de reduzir esses custos, é uma boa alternativa. Só que esse tipo de medida, ela tem que ser implementada depois que nós tivermos uma fiscalização eficaz de trânsito. Porque nós vamos acabar colocando no sistema de trânsito atual que nós temos, com certeza, muitos motoristas sem a menor qualificação. Então, no presente momento e de acordo com a estrutura que nós temos de trânsito hoje, eu acredito que qualquer ciclista e qualquer pedestre, qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência, seja 100% contrária a essa situação. Fora aquilo que se falava antes, né? Se jogou uma nova regra sem o menor preparo, sem pensar nas pessoas que vão ficar desempregadas agora também dentro dos CFCs, mas o prejuízo maior, com certeza, é para a população num trânsito que está totalmente abandonado. Eu acredito que os examinadores vão aumentar o nível de rigor dos testes, a gente vai ter um índice de reprovação maior e, nesse primeiro momento, a sociedade tem um prejuízo tremendo como um todo, assim, porque o trânsito vai ficar ainda mais perigoso do que ele já é, porque as pessoas vão ter menos preparo. Pablo, queria te ouvir a respeito se a gente vê algumas ciclovias em Porto Alegre, algumas ciclovias também que não levam a lugar nenhum, mas há algumas ciclovias aqui em Porto Alegre. Uma das soluções seria aumentar
os passos de ciclovias, ou o principal é, como tu havia dito, trazer essa educação e essa fiscalização para os motoristas? São dois pontos interessantes que tu mencionaste, tá? Falando especificamente de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma lei aprovada em vigor desde o ano de 2009 que determina, é lei, manda o município construir 490 quilômetros de ciclovia. Desses 490 quilômetros, dessa lei que está em vigor desde o ano de 2009, nós não temos, acredito eu, nem 90 quilômetros entregues à cidade. A ciclovia faria diferença para a segurança do ciclista? Sim. Por quê? Porque ela facilita e ela agrega o ciclista inexperiente. Ela possibilita que mais pessoas pedalem, ela traz mais visibilidade à bicicleta e sim, como ela é uma barreira física, ela impede o contato do veículo automotor com a bicicleta, trazendo mais segurança naquela faixa de deslocamento. Só que como a gente está falando para um grande número de pessoas, é sempre importante a gente esclarecer. O lugar da bicicleta não é só na ciclovia. O Código de Trânsito Brasileiro garante que o ciclista circule na via onde não existe ciclovia, com a obrigatoriedade do veículo automotor manter do ciclista uma distância mínima de 1,5 metro. Então a gente não pode nunca, quando fala em ciclovia, atrelar a ciclovia à obrigatoriedade da bicicleta circular só em vias onde existem as ciclovias. Não, não é isso. A bicicleta circula em qualquer via, com preferência sobre os demais veículos automotores, e os automotores são obrigados a manter a distância mínima de 1,5 metro. Porto Alegre, com 490 quilômetros de ciclovia, certamente seria uma cidade muito diferente do que ela é hoje. Ela seria uma cidade muito melhor. Por quê? O que os motoristas brasileiros, principalmente, ainda não perceberam? Quanto mais a gente estimula o uso da bicicleta, mais motoristas se sentem seguros em deixar o seu carro em casa e começar a usar a bicicleta como um veículo de transporte também, não só como lazer. E quanto mais motoristas deixam de usar o seu próprio carro, mais as vias ficam livres para aqueles motoristas que não abrem mão de usar o seu próprio carro e que não podem deixar de usar o seu próprio veículo. Então, o estímulo do uso da bicicleta, a longo prazo, é uma coisa que beneficia a todos, não só os ciclistas, mas sim também aqueles motoristas que não abrem mão de utilizar o seu próprio carro. Porque se a gente parar para pensar, o que é mais fácil numa via, por exemplo, ultrapassar um ciclista, 2 ciclistas, ou ultrapassar 2, 3 carros que estão à sua frente? A bicicleta, ela ocupa muito menos espaço no trânsito, muito menos espaço na via. Então ela favorece o fluxo de todos, de transporte público, desafoga o transporte público e daquelas pessoas que não querem, que não abrem mão de usar o seu próprio veículo automotor. Sem contar o impacto positivo que isso geraria no meio ambiente, né? Com a redução do... Não, isso é um aspecto que a gente, acredito eu, que a gente nem precisa falar, né? Porque a redução de emissão de CO2 é tremenda. Uma pessoa que sai para pedalar 1 hora por dia, que deixa de usar o seu carro, com certeza, não vou te dar um dado 100% preciso, mas eu acredito que ela deixa de emitir entre 1 a 2 quilos de CO2 na atmosfera por dia. Tá? Mas essa informação tem que ser confirmada porque não é um dado que eu tenho 100% com precisão. Agora, para ser observada e aplicada essa lei de ultrapassagem de um ciclista com pelo menos 1,5 metro de margem, a gente entra num problema muito grande aqui em Porto Alegre, né, Pablo? Porque em muitas vias que já não são muito largas, ainda tem estacionamento dos dois lados, tem espaço para um carro passar apenas. E aí, quando o ciclista está lá pedalando a sua bike na via, mas bem ali à direita, perto do cordão da calçada, e ele se depara com um carro estacionado na frente dele, o que ele tem que fazer? Ou ele tem que subir e ir pela calçada, ou ele vai ter que ir pela esquerda e se aproximar de onde vão estar passando os carros por ele. E aí não vai ter espaço para um carro, mesmo que queira cumprir a lei de passar por 1,5 metro de distância, não vai ter esse espaço, né, Pablo? Então isso... Mas aí vem, desculpa te corrigir, não, por favor. Tá? Mas vem um erro de interpretação, tá? Por quê? O Código de Trânsito diz de quem é a preferência de circulação? É do veículo não motorizado. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Essa via que tu narraste pra gente, ela é uma via que tem 2 carros estacionados dos dois lados e uma única pista de rolamento para o carro e para a bicicleta, correto? Uhum. Provavelmente essa via
ela seja uma via que tenha uma limitação de velocidade entre 30 e 40 km por hora, no máximo, correto? Se o ciclista tem a preferência e não tem espaço, o carro não pode andar acima da velocidade, então o que determina o Código de Trânsito? A bicicleta vai circular e o carro vai fazer essa ultrapassagem quando ele tiver espaço e possibilidade, sem ultrapassar o limite de velocidade da via. Porque a calçada, pela regra, se não houver uma ciclovia em cima da calçada, o que eu também considero um erro, a calçada é um espaço exclusivo do pedestre. Então a gente tem que começar a raciocinar o trânsito de acordo com aquilo que determina a lei. O Código de Trânsito e a legislação de trânsito, tanto do Brasil como de qualquer país, ela tem que ser raciocinada e as vias elaboradas do menor para o maior. A prioridade é do pedestre, depois da bicicleta e depois, se o carro tiver espaço numa via mais apertada, é que ele vai tentar fazer essa ultrapassagem. Não é assim, tem que passar 1,5 metro, mas não tem espaço para os dois. Sim, tem espaço. A bicicleta transita com preferência e depois transita o veículo automotor. Essa é a regra, isso é o que diz a lei e é assim que funciona. Porque essas vias mais apertadas, se nós observarmos, o limite de velocidade delas muitas vezes não é cumprido pelos veículos automotores. E aí começa a cair a ficha do quanto está errada a nossa organização viária, do quanto nós não temos fiscalização de trânsito, porque normalmente essas vias de 30 a 40 km por hora são vias muitas vezes residenciais. Se uma criança atravessa correndo, o carro vai conseguir parar? Não, a gente vai ter mais um óbito. O carro não vai conseguir parar, por quê? Porque ele está numa velocidade acima da permitida. Então é toda essa construção que a gente tem que começar a fazer como sociedade, e o nosso órgão de trânsito tem que estar presente junto, fiscalizando e botando isso em prática. Pablo, e tu diria hoje que é perigoso pedalar em Porto Alegre? Eu diria, eu não posso dizer isso porque eu pedalo o dia todo, eu participo de grupos de ciclismo, eu participo de diversas atividades relacionadas à bicicleta e eu uso a bicicleta como meu meio de transporte sempre que eu posso. Tá? Eu não te diria que é perigoso pedalar em Porto Alegre. Eu te diria que tem alguns motoristas que, por falta de fiscalização e por falta de uma maior presença do agente de trânsito, não tem a menor noção do que é um trânsito civilizado, do que é respeito para com o próximo. Mas eu não posso dizer que é perigoso. Eu pedalo de bicicleta no trânsito faz mais de 30 anos em Porto Alegre. Tá? Eu nunca tive uma ocorrência em que eu tenha tido uma lesão, em que eu tenha, não gosto nem de falar isso, né? Em que um carro tenha me atingido. Eu nunca tive esse tipo de ocorrência. Tá? Então eu não posso dizer que o trânsito de Porto Alegre é perigoso. O que eu posso dizer é que o trânsito de Porto Alegre poderia ser muito melhor. Porto Alegre foi uma das primeiras capitais do Brasil que nos encheu de orgulho a ter essa legislação, a fomentar a criação de ciclovias em Porto Alegre. Tá? O problema é que toda a sucessão de gestores do executivo não colocou isso em prática. O que era muito fácil, porque é só ele dizer assim, está aqui a lei, eu só estou cumprindo a lei, estou fazendo valer a lei. Mas os nossos gestores preferem deixar a lei de lado, tá? E não construir uma cidade melhor. A impressão que a gente tem é que os nossos gestores não viajam, sabe? Não pesquisam como são outras cidades, como ocorre a evolução viária e o transporte de outras cidades. Porque basta tu ir em qualquer outra cidade de outro país, outra capital, que tu vai ver que a gente tem muito mais ciclovias do que a gente tem em Porto Alegre. Basta fazer um comparativo com as outras grandes capitais do Brasil, tá? E tu vai ver que Porto Alegre está muito defasada em termos de quilometragem de ciclovias. E isso faz uma diferença tremenda para as pessoas, não só para quem pedala. Isso muda a vida de todo mundo. Porque é muito normal, as pessoas que viajam para fora, saem daqui, não, eu fui para lá, foi ótimo, eu consegui me deslocar de bicicleta, eu consegui pedalar. Por que a gente não constrói isso na nossa cidade para isso ser bom aqui também? A lei a gente tem, né? A gente precisa de um impulso um pouco maior dos nossos gestores públicos, principalmente do nosso executivo municipal aqui de Porto Alegre, que há várias e várias gestões vem deixando muito a desejar. Porque, querendo ou não, né, quem controla a EPTC é o nosso gestor municipal também. Né? Pablo, para encerrar, o ciclista iniciante, onde ele pode pedalar, onde é que ele pode começar a circular aqui em Porto Alegre? Tu tem alguma dica, alguma recomendação?
olha, qualquer ciclista, conforme determina a regra de trânsito, circula em qualquer via com preferência sobre os demais veículos, com os demais veículos automotores tendo de manter a distância mínima de 1,5 metro. Uhum. Então, se isso for respeitado, o ciclista transita em qualquer lugar, né? Uma dica que a gente gosta sempre de passar é começar em dias onde o trânsito é um pouco mais calmo, começar no final de semana, nos horários sábado de manhã, domingo de manhã, para ele pegar um pouco mais de intimidade com o uso da bicicleta. Agora, não tem como indicar, tendo a legislação que a gente tem, que é uma boa legislação de trânsito, que determina uma distância mínima, o ciclista pode circular em qualquer via. Claro que se no início ele evitar as vias com maior tráfego, ele vai ter uma sensação de segurança maior. Mas as vias estão aí para veículos automotores, para os ciclistas, para os pedestres, para os animais, para todos. Basta que a legislação de trânsito seja respeitada e fiscalizada. E se ele encontrar um mal educadinho, o que ele faz? Olha, o que eu vou te dizer, né? Pede respeito, tenta achar um agente de trânsito, tenta achar um brigadiano, né, a polícia, para demonstrar aquela atitude hostil que esse motorista, para sinalizar essa atitude hostil que esse motorista teve, para que as autoridades, né, tomem as devidas providências. Né? Certo. Pablo, muito, muito obrigado por ter conversado conosco, trazer um pouco do teu relato, um pouco das orientações, trazer a lei para os nossos ouvintes, que existe uma lei, existem regras. Muito, muito obrigado, sucesso aí, bom pedal para ti. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e sempre lembrando, 1 metro de distância é lei, ao ultrapassar um ciclista, 1,5 metro. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela audiência. Abraço. Aposto que muita gente não sabia dessa determinação. Mas com né? certeza. Tem 1,5 metro de distância do carro para o ciclista na hora da ultrapassagem. Tem alguns carros de ciclistas, né, que eles botam aquele adesivinho atrás, um amarelo que tem a distância, né? Então, eu já tinha visto esse adesivo, já conhecia um pouco essa regra, mas com certeza, tem gente que tem que passar por cima porque acha que o ciclista não pode estar ali, o que é um absurdo, né? Todo mundo pode estar. Sei que os nossos ouvintes estão participando sobre isso, né, Laura? Sim, estão. O Antônio de Santana até recupera uma coisa que ele nos escreveu ontem, falando como ciclista diário. Motoristas e motociclistas usam, sim, moto, carro, caminhão como instrumento de imposição. Não importa se estou pedalando na preferencial e com luzes acesas, sempre tem conversões feitas sem aviso e junto o susto e parada brusca. E aí ele escreve hoje pra gente, ontem escrevi isso, assino embaixo de toda a manifestação aí do nosso entrevistado, é o que mandou o Antônio do Santana. E peguei aqui a mensagem também da Simone Fernandes, que nos mandou aí um registro e escreve, estou ouvindo a reportagem da bike em Passo Fundo. Também colocaram uma bike branca pendurada na entrada da cidade, em frente ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, local onde faleceu um médico que foi pego por um carro com um motorista bêbado. E aí manda foto ali e tem a bike também pendurada em um dos postes. Sabe que tem uma dessas bikes brancas também por conta da morte de um ciclista na BR-470 em Veranópolis. Essa morte aconteceu em 2021 para 22, se não me falha a memória, e também foi uma comoção porque era justamente em uma BR, o ciclista estava no lugar onde ele devia estar, um carro acabou, eu não me lembro se na ocasião a motorista acabou pegando no sono e aí perdeu um pouco o controle, e na época, inclusive se gerou um debate do fato dessa bicicleta estar colocada em um espaço de BR, que talvez tirasse a atenção do motorista do carro, que talvez isso fosse distrair quem está passando na BR, e aí se trouxe o debate. Bom, mas se não tem atenção, né, para ver o ciclista na rua, e por que a bicicleta vai interferir nessa atenção? Aí eles reposicionaram ela, colocaram num terreno um pouco mais afastado da faixa da BR, mas chama atenção porque é esse tipo de elemento, como a bike branca, que choca, né? Da gente ver que ali tem a morte, que ali aconteceu uma tragédia dessas. Então, às vezes é esse choque que traz a consciência. Importante ter muita gentileza também no trânsito, né? E pensar que se você está dirigindo aí um carro ou um veículo até maior, né? É importante
perceber o quanto que você pode acabar ferindo, machucando, matando outras pessoas que estão em veículos de menor porte, né? Obviamente.